Seja bem-vindo ao CRA-RJ Entrevista. Nós vamos falar hoje com o presidente do Conselho Federal de Medicina Veterinária, Benedito Fortes de Arruda, sobre a visita dele ao Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para conhecer a estrutura daqui do CRA-RJ, em especial a estrutura da comunicação. Seja bem-vindo, Benedito. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, muito obrigado pela receptividade que nós estamos tendo aqui no Conselho Regional de Administração do Estado do Rio de Janeiro. Benedito, eu queria que o senhor começasse essa entrevista falando um pouco sobre o Conselho Federal de Medicina Veterinária. O Conselho Federal de Medicina Veterinária tem sede em Brasília, no Distrito Federal. Ele coordena 27 conselhos em todos os estados da federação. Nós temos hoje registrado nos conselhos regionais de todos os estados cerca de 115 mil médicos veterinários e cerca de 8 mil zootecnistas. Nós temos esse trabalho junto à sociedade, não só do ponto de vista da oferta de serviços, mas esses serviços que sejam oferecidos com qualidade, não só no campo de animais selvagens, de animais de produção, animais zoológicos, animais de biológico e animais de companhia. A partir de que momento o senhor percebeu a necessidade de melhorar a estrutura de comunicação do Conselho Federal de Medicina Veterinária? A partir do momento que as pessoas não conhecem, por exemplo, o que é ser médico veterinário e nem conhecem a medicina veterinária. Muitos entendem que o médico veterinário é aquele médico do cachorro da madame ou do boi do fazendeiro. Ele é muito mais do que isso, ele zela pela saúde animal, pela saúde do ser humano e pela saúde do ambiente. Ele está lá no campo produzindo alimentos em quantidade e em qualidade. Ele está na saúde pública, zelando para que doenças que são chamadas antropozoonoses, aquelas que se transmitem do ser humano para o animal e do animal para o ser humano, que elas não sejam disseminadas no meio da sociedade, principalmente da área urbana. Então, ele está produzindo alimentos para os animais, está produzindo alimentos para o ser humano, ele está trabalhando com a qualidade desses alimentos, não só para os animais, mas também para o ser humano, está evitando que doenças sejam disseminadas através de alimentos, daí a importância da higiene dos alimentos e da qualidade desses alimentos, que o veterinário é o responsável por ele. Na produção também, na pesquisa de laboratório, enquanto nós estamos ali desenvolvendo muitos trabalhos de pesquisa, não só na área animal, mas também na área humana, por exemplo, a chamada vacina tríplice do ser humano, teve um dos componentes, a chamada BCG. Esse G é de Guéry, foi um veterinário que elaborou, conjuntamente com esses outros médicos, a pesquisa para a aplicação dessa vacina ao ser humano. Como o senhor chegou ao conhecimento da existência do modelo de comunicação do CRA-RJ e por que o senhor procurou o Conselho aqui do Rio para ter essa expertise? Houve uma visita aqui no Conselho de Administração do Rio de Janeiro da nossa líder de planejamento estratégico e ela, quando retornou, ela nos disse que havia ficado maravilhado com o sistema de comunicação aqui do Rio de Janeiro e que era interessante e importante que nós visitássemos e que nós pudéssemos também implantar isso no Conselho Federal. Porque nós, principalmente os Conselhos de Medicina Veterinária, temos um papel extremamente importante a desenvolver na sociedade. E muitas vezes a sociedade não sabe o que o veterinário faz. Então é importante que tenhamos essa comunicação, que a sociedade saiba o que o veterinário faz. Então, a partir do momento que ela conhece o médico veterinário, ela também vai reconhecer, e esse reconhecimento vem não só do ponto de vista social, mas também do ponto de vista econômico, com uma melhor remuneração desses profissionais. Dentro da comunicação, eu queria que o senhor falasse sobre a relevância que tem uma boa comunicação dentro das instituições de uma forma geral. Ela é fundamental. Hoje nós temos N formas de comunicação e é importante que nós possamos colocar isso em prática na medida em que é possível que em qualquer parte do Brasil, em qualquer parte do mundo, você possa estar recebendo informações, recebendo notícias.
E essa notícia é de imediato. Eu estou aqui falando, daqui já está projetando para o mundo. Alguém pode estar acessando o site do Conselho e verificando que eu estou falando naquele momento com todo o país, com todo o mundo. Então isso é importante na medida em que as pessoas precisam estar mais informadas, sobretudo da área em que ela atua. E a sociedade precisa conhecer cada área porque os profissionais desenvolvem as suas atividades. Benedito, também eu gostaria que o senhor reforçasse a questão dessa troca de conhecimento entre conselhos, mesmo sendo de classes diferentes, de categorias diferentes, como isso agrega crescimento para a sociedade? Esse interrelacionamento é de fundamental importância porque os conselhos existem como um longa-manos, aquilo que em direito se diz de longa-mão, né, do Estado. Então o Estado está interferindo dentro da sociedade através dos conselhos. Então esses conselhos podem estar irmanados, né, em benefício da coletividade. Então na medida em que um conselho cresce, na medida em que ele se desenvolve, que ele tem um trabalho mais avançado, um trabalho que tenha uma repercussão imediata, é importante que todos os outros também o acompanhem e possamos fazer esse trabalho conjunto. Vamos dar mãos uns aos outros para que todos nós possamos crescer. E agora, dentro desse pensamento de sinergia entre os conselhos e entre as profissões, eu queria que o senhor deixasse um recado tanto para administradores, médicos veterinários, quanto para a sociedade sobre a importância de cada profissional desenvolver o seu papel específico dentro das organizações. Nós recebemos uma formação pelo Estado brasileiro, em diversos campos de nossas atividades. Cada um tem um papel fundamental a exercer. Então não somos só apenas nós que temos essa titularidade de uma carteira profissional que somos importantes. Todos nós somos importantes, da cozinheira, do pedreiro e evidentemente nós que recebemos uma carga de informação muito maior para ofertar à sociedade os nossos conhecimentos, é que temos essa responsabilidade em poder desenvolver e atuar dentro da sociedade em que nós trabalhamos, no sentido de fazer o mundo cada vez melhor e aplicando os nossos conhecimentos das instituições de ensino em benefício da coletividade. Benedito Fortes de Arruda, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço pela oportunidade que nos tem dado. E você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência, fique bem e até o próximo CRA RJ Entrevista.